Nós falamos, né, já na primeira aula, a importância de nós educarmos o corpo, o sono, a alimentação, a higiene, a ordem das coisas. Nós falamos rapidamente sobre a importância de criarmos uma rotina adequada de sono. Quanto menor o ser humano, maior é a quantidade de horas a serem dormidas, né? Crianças pequenas precisam de 10, 12 horas, crianças de faixa etária de 8 a 9, 10 anos precisam de 8 horas e meia, 9 horas. Os adolescentes, por vezes, eles tendem a dormir mais devido a uma necessidade da própria faixa etária, e à medida que nós vamos crescendo, nós vamos precisando dormir menos, né? Mas é muito importante quando nós formos colocar em prática essa educação do corpo, essa educação voltada para todas essas potências, nós olharmos para os nossos filhos e entendermos o quão é relevante eles terem uma boa qualidade de sono e quantidade de sono correspondente à faixa etária. E dado essa aplicação desse sono, né, a criança, o adolescente que dorme a quantidade correta, em qualidade correta, ele tem toda uma questão fisiológica que favorece o desenvolvimento, o crescimento dele e até mesmo a inteligência e a educação dessa vontade. Eu sempre falo para as crianças, tanto os meus filhos quanto as crianças aqui na escola, que quem não se educa, quem não se controla, quem não se domina nas pequenas coisas, no sono, na alimentação, na higiene, no consumo de tecnologia, dificilmente conseguirá se controlar quando for convidado e for colocado numa situação em que precise de um esforço maior para se controlar. Como eu já disse, no caso das drogas, da bebida alcoólica, da pornografia e entre tantos outros comportamentos aditivos que podem gerar vícios, né? Então, eu diria que o primeiro passo para nós começarmos a educar esse corpo é olharmos muito para a rotina de sono. Quantidade, qualidade e a quantidade de sono para cada faixa etária. Quanto menor a criança, mais sono. Quanto menor, mais sono. Quanto maior, menor a quantidade de sono, de horas dormidas, mas isso não significa que eles não precisem de uma qualidade. Eu já tive casos que eu orientei família que a criança tinha 7, 8 anos de idade e ela tinha televisão no quarto, né? E aí os pais colocavam a criança para dormir e iam dormir. E logo depois a criança ligava a TV e ficava horas assistindo TV, até pegar no sono. E aí a televisão, ela programava a televisão para desligar e os pais no dia seguinte iam acordar o filho para ir para a escola, o filho não conseguia acordar. E aí nós fomos entendendo o motivo, porque o desempenho escolar estava piorando e em decorrência do uso inadequado, inapropriado da TV, que estava localizado no quarto da criança, que eu não oriento que as famílias façam isso, que estava comprometendo a quantidade e a qualidade de horas de sono, tá? Instalado toda essa rotina de sono, tanto para a criança quanto para o adolescente, que é fundamental. Thalita, até para o adolescente? Sim, até para o adolescente, né? Eles estão na puberdade, muitos já até passaram pela essa fase boom, crítica da puberdade, mas precisam desse sono reparador, desse sono que traz esse ciclo circadiano que equilibra todos os nossos neurotransmissores que são importantes para diminuir o estresse e melhorar o equilíbrio do nosso organismo. Até mesmo para os adolescentes é importante nós pais estarmos acompanhando e averiguando para ver se eles estão dormindo a quantidade e em qualidade correta. Por isso que as telas são tão ruins próximo ao momento do sono e a gente orienta que as famílias orientem os seus filhos, quanto menor, não usar e, à medida que eles vão crescendo, evitar o uso de tecnologia antes de dormir. Além do sono, nós temos uma série de outros comportamentos que vão educando, né, essa natureza, que são a alimentação, a higiene, certo? Atividade física, a rotina que vai se instalando, que é fundamental que todos os pais incorporem isso na vida dos seus filhos. Todos os pais precisam entender que a alimentação ela faz parte de uma boa natureza, de uma boa fisiologia do corpo. Então, as crianças precisam e os adolescentes precisam comer bons alimentos e em quantidades adequadas. A gente sabe o quanto é difícil, né, nesse mundo moderno que a gente vive, dosar tudo isso, mas é necessário
dedicar um tempo das nossas vidas, educadores e pais que somos, para averiguar tanto a qualidade do que as crianças e adolescentes estão comendo, quanto a qualidade, porque isso interfere no rendimento deles, tanto social quanto no rendimento intelectual também. Além da alimentação, nós precisamos olhar também para o quanto nós estamos estimulando e ensinando os nossos filhos a viverem uma ordem material, a se ordenarem com as coisas e com o tempo. E aí nós precisamos a cada vez mais trazer as crianças e os adolescentes para a rotina da casa e, juntamente com essa rotina, incorporá-los com compromissos, com atividades. E aí eu vou dar alguns exemplos, né? Vou começar agora pelos adolescentes, que eu sempre falo das crianças, vou começar pelos adolescentes. A importância dos pais explicarem para os adolescentes o quanto eles são importantes na rotina, na dinâmica e no funcionamento da casa. Quando eles assumem os seus compromissos, cumprem com os seus deveres, com as suas atividades que estão estipuladas, toda a casa é beneficiada com isso. Não só a mãe, o pai, mas o próprio adolescente, ele percebe o quanto o seu esforço dedicado para a organização do seu quarto, para ajudar a tirar uma mesa, ajudar a organizar uma cozinha, organizar o cachorro, levar para passear, né, ajudar numa limpeza rápida de algum cômodo da casa, além de se empenhar, se esforçar com a sua agenda escolar, com as suas provas, as suas atividades avaliativas, o seu horário de chegar pontualmente à escola, o horário de sair da escola, né? Além da escola, as atividades extracurriculares, o quão importante nessa faixa etária é que os adolescentes estejam envolvidos em esportes, né? Clubes esportivos, tanto modalidades coletivas quanto individuais. Qual é a melhor? Depende muito da natureza do adolescente. Aquele adolescente que é muito introspectivo, seria legal fazer um esporte coletivo, de forma que ele vai ser convidado a se esforçar, né, a esvaziar-se de si para servir o grupo, servir a equipe que ele está trabalhando naquele momento, naquela modalidade esportiva. E aqueles adolescentes que são muito dispersos, né, que têm uma facilidade muito grande para se socializarem, de repente trabalhar esportes individuais, em que eles tenham que se concentrar, voltar-se para si, observar as suas inclinações, educar as suas paixões, educar os seus desejos e aí voltar-se para uma introspecção, para que isso, o esporte misto, um esporte individual, traz uma série de benefícios, né, para esse adolescente que precisa adquirir esses bons hábitos para que ele consiga adquirir as virtudes consequentemente. Então, além da escola, além das modalidades esportivas, é importantíssimo que nessa faixa etária da adolescência a gente incorpore esse aluno, né, coloque esse adolescente numa comunidade em que ele seja apresentado a uma igreja, né, que ele procure uma crença, procure uma fé. Por quê? É uma faixa etária em que eles começam a questionar uma série de questões filosóficas, teológicas, e hoje nós temos um agravante que são as mídias, né? Os filmes, as séries, os youtubers, conteúdos imersos nesse mundo virtual que trazem incutidos uma série de ideologias, e essas ideologias trazem grandes consequências para a vida espiritual dos adolescentes. Eu deixo aqui um foco, né, para vocês pensarem com bastante cuidado de colocar esse adolescente, aproximar o mais que vocês puderem, né, de uma comunidade cristã, os católicos, enfim, evangélicos, seja lá qual for a sua crença, mas aproximá-lo de um valor espiritual, né, aproximá-lo de uma crença espiritual é importantíssimo também nessa faixa etária. E à medida que eles forem apresentados para esses tipos de comunidades, né, esportivas, de igrejas, a própria escola, e também for lhes dado uma série de tarefas e compromissos dentro de casa,
Este adolescente vai compreendendo a sua importância e a sua atividade quanto ser humano. E isso vai moldando a sua personalidade, né? Que já está praticamente formada. A gente tem a personalidade, mais a grosso modo dizendo, formada até os 12 anos. Isso não quer dizer que a gente não consiga reparar, né, e polir melhor este caráter após os 12 anos. Claro que a gente consegue, mas as coisas vão ficando um pouquinho mais complexas. E é nesta fase que a gente quer mostrar para eles o quão importante o ser humano é importante para uma sociedade, né, tanto familiar, quanto escolar, quanto esportiva, quanto algo relacionado a uma igreja. E à medida que ele vai entendendo o seu papel nesses núcleos, nessas dimensões, ele vai moldando uma série de hábitos, uma série de comportamentos a serviço do outro e não só a serviço de si. E aí ele vai florescendo conforme a condução que lhe for dada, tanto pela família, quanto pela escola, quanto pela modalidade esportiva, quanto pela igreja que ele frequenta. Isso vai moldando a possibilidade de desenvolver hábitos virtuosos que extrapolem o seu egoísmo, que extrapolem a sua capacidade de olhar somente para si e passar a olhar para o bem comum. E aí este adolescente, sim, com o passar do tempo, ele será capaz de formar, né, uma família, ter um emprego e servir não só a si, mas a sociedade que ele está incluído. Então veja, eu comecei falando para vocês sobre a importância de uma rotina, né, sobre a importância de prestar atenção no sono, na alimentação, na atividade física, olhar para a escola, o quanto essas pequenas tarefas ordinárias, cotidianas, geram um movimento interno desde pequeno nas crianças e que vão florescendo na adolescência para que eles eduquem o seu corpo a favor de algo maior e não só a si, e não só olhando para si. A criança pequena, né, então agora eu vou voltar um pouquinho lá na criança, ela precisa ser convidada a participar também da dinâmica familiar, dos compromissos da casa, do que é feito dentro de casa. É claro que não na mesma proporção de compromissos e tarefas que o adolescente, mas ela também pode ser incluída como um membro que tem uma atuação e que essa atuação é muito importante para todos que estão ali presentes. Desde a organização do seu quarto, dos seus brinquedos, como eu disse também na aula passada, a organização da roupa na caixa de roupa suja, cuidar do seu corpo, tomar um bom banho, escovar os dentes, passar desodorante, usar uma roupa bem passada, né? Cuidar das suas roupas, dos seus calçados, ajudar a cuidar de um irmão, ajudar a cuidar de um animal de estimação. Tudo isso vai incutindo na cabeça, vai sendo incutido no coração, vai sendo incutido no cérebro, né? Compromissos e a forma como essa criança enxergará o mundo. E aí, além da sua casa, ela logo será incluída numa escola em que ela terá uma série também de compromissos, de tarefas, de deveres e de propostas que ela estará encarregada em desenvolver e que muitas dependerão apenas do esforço, do desprendimento de energia que ela colocará para que aquilo de fato aconteça, né? As suas amizades no ambiente escolar, fora de casa, os seus compromissos com os deveres escolares, tarefas, atividades avaliativas, provas. Ela precisará se colocar nisso, ela precisará se movimentar para cumprir com tudo isso. E isso vai formando o caráter, isso vai formando a personalidade, isso vai educando a vontade. E à medida que nós vamos educando os nossos filhos para fora, com motivos transcendentes e não só motivos externos e internos, nós vamos mostrando a eles que eles devem ser muito mais fonte do que dreno. Porque hoje a gente vê uma série de adultos jovens
que acreditam que o mundo precisa entregar muito mais para eles do que eles precisam entregar para o mundo. E isso é um grande erro no processo educativo, porque nós temos que preparar os nossos filhos para entregarem mais, para servirem mais, para fazerem mais, para produzirem mais, para se sacrificarem, porque tendo esse movimento de dentro para fora, certamente eles gozarão do esforço, gozarão da responsabilidade, e isso tem uma sensação, isso leva uma sensação e a compreensão de um bem real e não só um bem aparente. Então veja, quando eu trouxe agora alguns elementos para vocês, tanto para as crianças pequenas quanto para os adolescentes, da importância dos pais não terem medo de oferecerem, de apresentarem compromissos, deveres, atividades, atribuições para que os seus filhos assumam, porque à medida que eles forem assumindo compromissos, responsabilidades dentro da sua casa, na sua escola, na modalidade esportiva, numa comunidade religiosa, numa igreja, eles vão saindo do seu egoísmo, eles vão extrapolando, eles vão tendo motivos transcendentes e sendo assim, eles serão mais fonte do que dreno. E aí a gente rompe com aquela ideia que uma série de adolescentes e jovens adultos têm, que é achar que o mundo lhe deve mais do que ele deve para o mundo, né? Cria um monte de movimentos ativistas achando que o mundo precisa me entregar, as pessoas precisam fazer, o governo precisa me dar. Não, é nós que temos que desenvolver nos nossos filhos esse compromisso com o mundo, esse compromisso com o outro, essa doação, esse ato de serviço. E isso começa muito pequeno. Então não tenham dó de ensinar os seus filhos a desde pequenininho a assumirem responsabilidades dentro de casa, na escola, nas comunidades esportivas e também dentro de uma igreja. Isso só ajudará o seu filho a entender e a compreender o motivo do sacrifício, o porquê que se esforçar lhe trará a possibilidade de conquistar o verdadeiro bem, e não um bem falso, e não um bem que não é o real, um bem aparente. Por quê? O bem aparente, ele não é conquistado por meio de um esforço, e sim por meio do abastecimento dos nossos prazeres. Quais são os nossos prazeres? Então, nós abastecemos os nossos prazeres por meio da alimentação, por meio da preguiça, por meio da televisão, por meio de fazer coisas somente que eu abasteça o meu corpo sensível e não eduque de fato a minha vontade, né? E aí entra uma série de questões que muitas vezes os pais não compreendem. Quanto mais motivos externos eu vou dando, quanto mais motivos externos eu vou alimentando nos meus filhos, menos eu educo a vontade dele, menos eu fortaleço a vontade de querer o que é o bem real e mais eu quero o bem aparente, tá? Veja, nessa segunda aula, o foco aqui, eu queria que vocês pensassem muito no quanto a educação do corpo, né, no quanto a instalação de uma rotina relacionada ao sono, à alimentação, à atividade física, ao cumprimento dos deveres escolares, ao cumprimento de deveres esportivos e relacionados a uma comunidade, como uma igreja, né? Isso ajuda a regular internamente as crianças e os adolescentes. E à medida que isso vai regulando, eles vão educando a sua vontade e vão procurando os verdadeiros bens, que é o bem real, e não só o bem aparente, que gera o pico de dopamina, que gera o pico de prazer, que atende às minhas paixões, os meus desejos e os meus caprichos, tá? Era isso que eu tinha para passar hoje para vocês. Na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre a educação da vontade, dando exemplos mais práticos de estratégias de como educar os nossos filhos
para que eles sejam pessoas fortes e nós, pais corajosos.